Muito bem, povo. Vou fazer alguns comentários aqui antes de continuar porque são importantes. Primeiro, percebe que a gente está escrevendo as funções das formas dentro de uma estrutura definida aqui por essas chaves. Olha só, a chave abre aqui logo depois dessa função draw e se fecha aqui no final. Então eu estou escrevendo as funções todas aqui dentro, beleza? Inclusive o background está aqui, ó. Deixa eu dar um enter aqui para você ver melhor. Tá vendo? Se você copiar todo esse código aqui e colar fora desta função, ó, vamos colocar aqui embaixo, isso aqui não vai funcionar. O programa não sabe o que fazer com isso aqui, beleza? Tem um monte de texto de erro aqui. Então, beleza. Então volta essa galera toda lá para dentro. Vamos voltar aqui. Boa. Programa funcionando. A função createCanvas não está junto com essa galera. Ela está fora desse bloco aqui. Ela está dentro de um outro bloco, ó, aberto por uma chave. Tá vendo? Entre essa chave e esta aqui. Eu poderia até dar enter aqui para te mostrar melhor. Ó. Isso aqui é um outro bloco de código, diferente desse bloco aqui. Então que fique claro, tudo que você vai escrever aqui, todos os códigos, eles estão dentro de blocos, nada fora dos blocos, legal? Mais pra frente eu vou te falar qual é a diferença desses dois blocos aqui, esse bloco setup e esse bloco draw. Bom, outra coisa importante de você sempre ficar atento é com relação à organização do código. Esse código aqui é pequeno, mas a gente vai escrever programas muito maiores, e se você não organizar o seu programa, fica muito difícil de uma outra pessoa ler. Então, tente sempre manter as funções alinhadas, né? Tenta não fazer isso aqui, ó, essa coisa maravilhosa aqui, que quem vai ler isso aqui não vai entender nada, certo? Ou demora muito para entender. Você está vendo que o computador, você está vendo que mesmo assim o computador entende o que você quer dizer. Se você quer organizar o teu código de uma vez só, tem um atalho para fazer isso. Shift Tab no teclado, olha só. Ele organiza tudo bonitinho e fica visivelmente agradável. Outra coisa que você já deve ter percebido, o Enter não altera o código. Você pode dar quantos Enters você quiser aqui, separar as linhas o quanto você quiser, que o teu código não muda, tá vendo? E também dá espaço entre os números, parênteses, ponto e vírgula, essas coisas não mudam o código, tá vendo? Fica feio pra caramba e muito ruim de ler, mas o teu código ainda funciona. Então Shift Tab aqui de novo. Deixa eu voltar aqui as linhas, porque eu odeio isso aqui. Outra coisa, você poderia escrever uma função na frente da outra. Você não precisa necessariamente pular linha. Então deixa eu voltar esse rect para a linha de cima, por exemplo. Deixa eu apagar esses caras aqui, por hora. Tá vendo? Então ele entende que tem uma linha e um retângulo, certo? Essa é a importância do ponto e vírgula. O ponto e vírgula diz onde termina o meu código, a minha primeira função, e começa a outra. Se eu tirar esse ponto e vírgula daqui, ele não vai entender nada. Tá vendo? Ele diz que na linha 11 tem um belo de um problema. Essa aqui é a linha 11. Né? Deixa eu aumentar aqui só para você ver. Então o ponto e vírgula é importante nesses casos. Se você esquece de colocar ponto e vírgula e dá Enter, ele entende como linhas diferentes. Mas tente sempre manter o ponto e vírgula, porque outras linguagens usam o ponto e vírgula o tempo todo para indicar que a linha de comando acabou. E agora uma coisa bastante importante é a ordem com que você escreve os comandos. Então deixa eu voltar ao retângulo e elipse aqui anteriores. Vamos fazer essa elipse maior. Vou desenhar esse outro retângulo aqui mais para a esquerda. Vamos colocar aqui 200. Vamos colocar ele mais para cima. Vou colocar aqui na posição 50. Y igual a 50. Tá aí, ó. E a linha passando lá atrás. Vamos colocar essa linha bem comprida. Vamos colocar essa linha indo de ponta fora a fora na tela, né? Cruzando a tela aqui. Então ela vai começar no ponto 00 e vai até o ponto 400, 440. Tá lá. Sei lá, vou apagar esse outro aqui. Pronto. Aí, melhor. 3 figuras tá bom. Então perceba que a linha, ela tá por trás do primeiro retângulo e também por trás da elipse. E a elipse, ela tá por cima de todo mundo. Isso acontece por causa da ordem com que você escreveu as funções. O computador, ele sempre lê as linhas de cima para baixo. Então primeiro ele lê o comando linha e desenha uma linha no meu canvas. Depois ele desenha o retângulo sobre a linha. E por último a elipse sobre todo mundo. Se eu inverter a posição da elipse e colocar ela aqui em primeiro lugar, ela vai aparecer por trás de todo mundo. Depois vai aparecer a linha e por último o retângulo cobrindo todo mundo, tá vendo? É muito importante, isso aqui é uma das coisas mais importantes na programação, é a ordem com que você escreve o seu código. Isso pode te dar um efeito completamente diferente daquilo que você quer.
Aqui, como a gente trabalha com desenhos, o computador está criando camadas de desenhos uns sobre os outros. Vamos supor que eu quero desenhar o solo e uma caixa sobre o solo, né? Isso aqui aparece o tempo todo em física. Vamos desenhar uma linha cruzando a tela aqui, ela vai estar na posição x igual a 0, y igual a 200, por exemplo. O ponto inicial da linha está aqui, né, como você pode ver, e o ponto final tem que estar aqui do outro lado também. A x tem que ser lá do outro lado da tela, então x igual a 400 está certo, mas o y tem que ser no meio da tela, a mesma posição, né, 200 aqui. Ponto final. Legal, agora fica difícil alinhar esse retângulo aqui com o solo, né, me baseando só no ponto superior esquerdo do retângulo. Eu preciso colocar ele um pouco mais para cima, né, mudar a coordenada y aqui, talvez um pouco menos, talvez o 80. Ainda não deu, sei lá, 60, né? É uma coisa meio chata. Seria interessante se eu conseguisse alinhar esse retângulo através do centro da figura e não pelo canto superior esquerdo. Existe um comando para a gente alterar essa coordenada. Vou vir aqui em cima, vou escrever aqui o comando logo antes do background aqui, por exemplo. O comando é rect mode. Você vai trocar um modo com que ele, você vai alterar um modo com que ele se orienta, beleza? E como argumento, você coloca a palavra center. Pronto, ele vai se orientar através do centro. Você está vendo que ele até mudou, né? O centro dele é que vai estar na coordenada 0, 0. Se eu colocar agora o centro da tela em x e em y, né, 200, 220, ele vai aparecer no centro da tela. Agora essa linha aqui tem que passar exatamente sobre esse lado de baixo do camarada. Bom, a coordenada x do ponto inicial e final da linha não mudam, o que vai mudar é a coordenada y, vem um pouco mais para baixo. Né? Em y, a metade da tela é 220. Então se eu colocasse 220 aqui, ia passar exatamente no centro dele, né? Tá vendo? Só que como ele possui uma altura de 130, bom, 130 eu não gostei, vamos arredondar, 140. Na verdade eu preciso baixar essa linha aqui mais metade da altura é 70. Então eu posso inclusive escrever uma soma algébrica, né? 220 mais 70, ó. Tanto aqui quanto aqui. Shift Tab para dar uma organizada. É isso aí, pessoas. São só algumas dicas aqui para vocês se organizarem aí. Abraço.